Bom dia, bom dia. A gente vai começar a live de hoje. Só vou esperar a Cláudia se conectar. Deixa eu avisar a ela aqui. Ok. Vou te adicionar, Cláudia. Adicionada. Oi, Bom dia. tudo bem? Tudo bem? Quero te agradecer imensamente por atender o meu convite de vir conversar comigo. Já vou ligar o nosso cronômetro, a gente tem 59 minutos no máximo, senão o Sim. Stories tira a gente. Vou te apresentar, para quem não te conhece, a minha rede de contatos. Provavelmente, quem te conhece são poucos, né? E a gente tem que encarar isso de frente. Cláudia Prado Rosa, então é enfermeira obstetrícia, especialista em gestão e saúde. Hoje está como enfermeira na UTI do Hospital Nereu Ramos. Não é o Celso Ramos, gente, é o Nereu Ramos, é outro, porque o pessoal confunde. E é conselheira no Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes, representando o bloco Africanaria, isso? Africatarina. Karina. Ontem eu comecei uma série, são 4 lives, né? Como eu te falei, quando eu te convidei, tentando abordar os envelhecimentos invisíveis. Até o Diego, que participou comigo ontem, disse que tal os marginalizados, né? Mas os envelhecimentos que a população não enxerga, inclusive nos dados estatísticos, né? Quando a gente fala de dados estatísticos, é a população geral, junta todo mundo no pacotão e não se fala das diferenças raciais, culturais, sociais, enfim. Cláudia, antes de qualquer coisa, se eu usar termos que não sejam os termos adequados, aproveita a oportunidade e me corrige, tá? A gente tenta fazer o melhor que dá, mas, como eu te disse, não é a minha realidade, apesar de conviver com negros e tentar acompanhar as informações a respeito, ainda assim não é o meu lugar, né? Então eu posso cometer algum erro, tá? A nossa proposta então é falar sobre o idoso, né? O envelhecimento, como é que a população negra, eu até nas minhas pesquisas tem negro e pardo, é isso? Na verdade, posso começar a falar? Claro. Então, primeiramente, agradecer o convite e agradecer a indicação da minha amiga Karina, que foi através dela que me indicou. Sim. Temos uma amiga em comum, então, que eu já vi já está presente. Agora eu estou vendo a Janaína está entrando também, conheço, uma amiga em comum. Comum isso. E, então, gostaria de falar também que eu pertenço, além do bloco Africatarina, eu também pertenço a um grupo de mulheres negras, um grupo artístico chamado Pegada Nagô, que é constituído somente por mulheres negras, e a gente faz algumas intervenções artísticas, indo para esse lado, saindo um pouco da área da enfermagem, né? Uhum. E indo para o lado artístico também, a gente faz algumas apresentações com todo o contexto da negritude, de falar sobre pessoas negras, né? Uhum. E para algumas pessoas que realmente não têm o entendimento e nem sempre acompanham, que infelizmente a gente é moldado dessa forma, da gente se interessar por coisas que nos dizem respeito. Sim. E isso a gente geralmente vai querer se informar, saber sobre idoso quando a gente estiver próximo dos 60 anos. As questões sobre pessoas negras, geralmente quem se importa são realmente os negros, e infelizmente a gente acaba falando para o mesmo círculo de pessoas e não consegue abranger outras etnias, outras raças. E a população negra, como tu me perguntou, ela é formada por pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Uhum. Então, é a maioria da população brasileira, porque ela é origem fruto de uma mestiçagem, né, no Brasil, com exceção, a exceção se dá mais justamente para os estados do sul do Brasil, onde a predominância aqui é da população de imigrantes europeus, né, que vieram da Europa. Então, na população do sul para cima,
a predominância é da população negra. A gente não vê aqui, então às vezes muitas pessoas não acreditam e eles ficam dizendo aonde que está essa população negra. E nos últimos anos, principalmente, as pessoas estão se reconhecendo mais como negros, né? Tem frases, algumas pessoas costumam dizer que muitos não nascem negros, tornam-se negros com o passar do tempo, né? Porque é toda uma construção, e aliás, uma desconstrução, que é esse termo que a gente utiliza também, que precisa ser feito a partir de toda a educação que a gente teve, né? Quem teve possibilidade de estudar sabe que a educação ela é eurocentrada, né? Muito baseada na população branca. E que os negros, infelizmente, só o que eles dizem na escola, né? Que eles só auxiliaram na construção do Brasil, que os índios já estavam aqui, que os europeus chegaram e que a população negra contribuiu para o crescimento da nação, né? Quando, na verdade, praticamente ela foi construída com muito suor e sacrifício da população negra. Eu vi um documentário, agora não vou lembrar o nome, eu sou péssima para isso, mas se falava do racismo no Brasil, e a pessoa que estava conduzindo o documentário, ela dizia assim, bom, para o brasileiro, o único negro que existe é o escravo, né? Se esquecem que na África também tinham os lugares onde existiam os seus reis, onde existiam as suas estruturas hierárquicas, onde existia uma cultura própria, né? Onde tinham os seus... Enfim, os seus heróis, né, que foram deixados de lado na nossa construção histórica. É uma coisa... Escravo só, né? Sim, é uma coisa que a gente toma bastante cuidado para repassar para a nossa população, reeducar a nossa população, de falar que nós somos descendentes também de reis e rainhas e de pessoas, primeiramente, que moravam em África, no continente africano, né, que é um continente formado por 52 países, e que foram escravizados também lá, né? Como é que a gente fala? Me faltou a palavra, mas foram capturados lá e foram trazidos e escravizados aqui. Então, lembrar que foram trazidos para cá em condições absurdas, desumanas, né? Foram sequestrados da África e trazidos, submetidos à escravidão aqui no Brasil e em vários outros países, né? Isso não foi só aqui no Brasil. Sim. Então, eram pessoas livres, né? Antes de serem capturadas. Então, todo esse processo, e daí é um processo, assim, cruel, o que foi feito, porque eram capturados de regiões diferentes, de tribos diferentes, com linguagens diferentes, e eles tiveram essa maldade de ainda não misturarem as tribos, para eles não conseguirem se amotinar, né? Não conseguirem conversar, não conseguirem se entender, não conseguirem se rebelar. Mas, assim, no final, as dores eram todas as mesmas, né? O sacrifício que eles estavam passando foram submetidos a condições... Eu não consigo nem imaginar a dor e o sofrimento que essa população passou no transporte de lá, de África, 2, 3 meses, em condições desumanas, dentro de porões, de tumbeiros, sem alimentação, sem higiene. Imagina sem higiene. Pessoas vivas com condições mínimas. Pessoas vivas doentes jogadas ao mar, né? E acorrentadas, né? Teve um filme que eu fiquei muito impressionada quando eu assisti, acho que era Amistad, que quando faltava comida para alimentar todos, ou água, ou alguma, sei lá, o que acontecia, como as pessoas estavam adoentadas e acorrentadas, eles jogavam a cena do filme é horrível, eles jogando as pessoas vivas dentro do mar, todas acorrentadas. Então são situações, infelizmente, que aconteceram e que é reforçado muito como é que eu vou te dizer, na educação infantil, né? Quando a gente inicia, eu acho que a partir da 4ª série começa a falar, que era a população brasileira formada, então, por brancos, por negros, não, por brancos, por índios que já estavam aqui e por escravos.
Né? Então, eles não chegam nem a falar que eram pessoas que foram trazidas da África escravizadas, sabe? É isso e ponto. Né? É como se não falando não se traga a história, né? É uma forma de omitir, e eu sei, e eu entendo que é uma questão desconfortável, muito desconfortável para se falar, tanto para nós, população negra, até porque a gente não tinha grandes registros, né? Daí o Rui Barbosa que mandou queimar, diz que por vergonha, né, todas as documentações que tinha a respeito do tráfico negreiro aqui no Brasil. Mas é uma situação muito desconfortante para a gente, quanto negro, recapitular toda essa história. E para as pessoas brancas que também, às vezes, muitas não se interessam em querer saber, né? Ah, isso já passou, isso ficou no passado. Mas uma coisa que a gente tem que deixar bem clara, que tem algumas pessoas que falam, eu não tenho culpa dos antepassados de vocês terem sido escravizados, mas as pessoas têm que entender que elas se beneficiam hoje, as pessoas brancas, né? Se beneficiaram dessa escravidão e tiveram alguns privilégios que têm até hoje, são decorrentes de tudo aquilo que a população negra sofreu quando veio para cá. Agora vamos pegar essa parte histórica, todo o reflexo que isso dá na construção da sociedade brasileira, né, no momento em que até as comunidades e na faixa populacional mais pobre, quando há os brancos, eles têm mais possibilidades do que os negros, né? De trabalho, de serem reconhecidos, de serem atendidos pelas redes públicas, enfim, se tem o privilégio ainda dentro da camada mais pobre, assim como eu também já li que os negros que têm uma cor mais clara também conseguem os acessos melhores do que os negros que têm a pele mais escura, né? A gente ainda tem essa segmentação por tom de pele, digamos assim. Mas a gente traz todo esse histórico para cá. Hoje, quem são os nossos idosos negros? Quem são eles? Onde estão? Como trabalhadora da saúde, eu acredito que tu consigas ter uma ideia, né, de como toda essa falta de estrutura social, de acesso à educação, que é o básico do básico, aqui em Santa Catarina, realmente eu não sei a diferença. Eu acredito que se você pegar, por exemplo, uma comunidade do Rio, de São Paulo, as condições ainda são piores, né, do que aqui no Sul, imagino, estou falando isso sem a vivência, mas de toda forma, esses negros, eles devem chegar numa condição idosa, numa condição de saúde mais precária do que os brancos, tá certo? Sim. Eu queria aproveitar, para não perder o fio, vou sair um pouquinho do que tu me perguntou, porque a Adriana, agora há pouco aqui, acho que é a Adriana, não foi a Adriana, deixa eu até ver, Regina, ela fez uma colocação, mas é que ela fez uma colocação que eu acho que a gente não pode deixar passar. Ela falou sobre a questão do racismo reverso. Então, a gente precisa esclarecer isso, que isso, na verdade, não existe. O que ela quer dizer, talvez, é a questão... a gente precisa dizer que a palavra racismo reverso não existe, porque tem toda uma questão de poder. Quem tem poder, né, é o branco. Né? Foi ele que veio para o Brasil e que colonizou. E é uma questão de poder. O negro não tem poder, mesmo nem o negro e nem o índio. Então não tem como o negro praticar o racismo contra a pessoa branca. Ela pode dizer que tem preconceito, talvez tenha. E talvez esse preconceito ocorra justamente por toda a questão de educação, da forma que foi educado o povo brasileiro. Né? Então isso tem que ficar muito claro. Quando as pessoas começam a falar bom, eu não sou branca, então eu não sei o que a pessoa quer dizer com racismo reverso, mas eu mais ou menos entendo que ela quer dizer que tem negros que têm preconceito contra outros negros, né? E uma vez eu até no trabalho, eu comento muito isso, que eu acho muito engraçado, é triste, né? Mas acaba sendo, e a gente tem que saber a forma de explicar isso. Um colega falou assim para mim, mas tem o racismo reverso também, porque eu tenho um colega que é negro, e um amigo, ele falou que é negro, e ele também não gosta de negra, ele não namora negra. Aí eu olhei para ele, para essa pessoa que me falou isso, que era branco, eu falei assim, por quais motivos você namoraria uma pessoa negra? Eu disse para ele
que cargos de importantes, em que situações importantes que tu consegue visualizar, quantos professores negros tu teve, quantos doutores negros tu foi à consulta, quantos dentistas tu foi, quantos gerentes de banco, o que te engrandece em ver com a população negra. Infelizmente, a nossa população ainda não conseguiu alcançar um destaque, infelizmente. Ou os que conseguem são muito poucos, né? Então, a gente, geralmente, o que a gente quer é ficar bem e se ver bem com outras pessoas, né? Não é nem status, como ela está falando, mas assim, a gente, infelizmente, a gente ainda vê a população negra com os menores salários, com as profissões onde a remuneração ela é menor, é mais baixa, vivendo nas periferias de todas as cidades. Então, não existe cidade onde tu vai dizer que não existe negros, né? Se tu for para a periferia dessas cidades, se tu for para os locais onde a população é mais pobre, tu vai encontrar a população negra lá dentro. Tu vai encontrar a população negra, infelizmente, ainda te servindo. Porque ela ainda, desde da abolição da escravatura, ela não teve acesso a nada. Eram até proibidos de serem educados. Sim. Então, é todo um contexto histórico que carrega e que mantém a população negra marginalizada, Sim. Infelizmente. Né? Não tiveram acesso. A gente tem sempre que lembrar, é muito importante sempre lembrar realmente da história, que a gente não teve acesso, meus antepassados não tiveram acesso à educação, não tiveram condições de saúde. Quando foi abolida a escravatura, que já estava no final, eram poucos as pessoas que estavam escravizadas ainda. 132 anos, mais precisamente. Fez agora. Então, a gente lembrar que antes desses 132 anos que nós saímos da senzala, a gente viveu quase 400 anos dentro da senzala. E quando saímos, ficamos marginalizados. Já estávamos, ficamos mais, porque daí a gente não recebia nem comida. Foram colocados literalmente e nem um local para morar. Então, isso se perpetuou durante muito tempo. Quando conseguiram se organizar, estavam começando a se organizar, teve a lei da vadiagem, né, mais no Rio de Janeiro. Então, que as pessoas que jogavam capoeira, que era uma forma de comunicação entre eles também, e uma forma de defesa. E então eles tiveram... ninguém dava emprego, não tinha carteira assinada, então eles não trabalhavam, não podiam ficar na rua, e essa população foi encarcerada, né, que estava na rua. Então, assim, tirando a região sul do Brasil, mas ainda assim não é tão grande como o restante do país, mas a maioria da população negra está dentro das prisões. É a maioria da população negra que está morando nas periferias em condições inadequadas de acesso à educação, de acesso ao saneamento, de acesso à habitação e à saúde. Então, e isso faz com que a população negra, vivendo nessas condições, ela, quando chega cansados, né? Quando chegam cansados e de tanta pressão da sociedade mesmo sobre eles, quando eles chegam à vida adulta, eles já estão em condições praticamente, se mantêm ainda, ou piora, geralmente piora as condições depois de aposentados, os que conseguem se aposentar, e daqui para frente não sei mais se alguém vai conseguir se aposentar, mas assim, eles já chegam em condições ruins, péssimas, pioram as condições de saúde deles, pioram as condições de sobrevivência deles e de moradia, porque daí já tiveram filhos, já tiveram netos, essa pobreza se mantém, esse círculo de pobreza se mantém, ele mora com muitas pessoas, né, é dependente dessas pessoas e muitas vezes até utilizam o salário desses idosos para complementar a renda da família, pegam empréstimos, né, que isso não acontece só com a população negra, com os idosos negros, mas muitos se aproveita até porque parece que os juros são menores, né, dessas questões. Então,
é um ciclo de sofrimento a vida toda. De sofrimento a vida toda. E eu fico pensando hoje, eu fico tentando comparar hoje com as pessoas mais jovens que estão tendo entendimento da sua negritude e que eles têm que mudar e têm que lutar por mudança e cobrança do Estado brasileiro para que essa reparação, não só com a educação, mas com a educação já ajuda muito, né? Já ajuda muito. Hoje a gente vê as universidades mais negras, porque as pessoas precisam de oportunidades para adentrar lá dentro, né? E que eles conseguem ter esse entendimento, conseguem questionar mais, são mais questionadores, conseguem se formar, conseguem trabalhar e dar umas condições mais dignas e também trazendo de saúde, de moradia. A questão da negritude para dentro da sala, né? Porque se não tem negros na sala, vamos passar batido pela questão, não se fala, né? Não se fala. Ontem não eu estava comentando com meu marido, eu disse, amanhã eu vou ter a live sobre violência e racismo. Aí ele olhou para mim e disse, mas tá tudo bem, né, falar? Eu disse, olha, eu vou me aproximar como me aproximo de todos os grupos que eu não participo. Eu quero entender e ver onde é que eu posso entrar de alguma forma para tentar ser um agente transformador, né? Para tentar ser alguém que conseguir modificar que beleza, né? Eu muitas vezes me vejo ainda repetindo ações racistas. Assim como eu falei ontem, que muitas vezes eu me pego tendo algum tipo de pensamento de ação preconceituosa contra LGBTs. Numa aula que eu gravei essa semana, que é sobre feminismo, eu disse várias vezes, eu repito frases que são extremamente machistas. Porque isso é uma construção cultural e histórica que se você não se policia para primeiro mudar a forma de exteriorizar, para depois mudar a forma de pensamento, não adianta, né? Eu daqui, eu costumo dizer assim, ó, você não é racista? Então me responde, às 11 horas da noite você está numa calçada, do outro lado vem um negro, você atravessa a rua? Começa por aí, né? Eu sempre dou esse exemplo. Não só isso, né? Eu sempre dou esse exemplo. Não só isso, né? Claro para a pessoa, sabe? Porque acontece, né? E, enfim, e acontece tanto. É uma construção, uma desconstrução, né? Eu estou usando esse termo que no início eu sempre falava e achava ele tão abobado, tão bobo, mas depois que a gente acaba conversando e assistindo mais lives com mais pessoas, a gente consegue entender ele, como é que ele funciona. Sim. Então, a gente tem que diariamente estar prestando atenção no que a gente fala, né? E daí são questões e são brincadeiras que a gente julgava como brincadeiras homofóbicas, gordofóbicas, sobre a velhice, sobre xenofóbicas, que a gente achava natural. Aí muitas pessoas dizem assim, hoje em dia é chato, hoje em dia a gente não pode. Esses dias uma colega fez uma postagem, porque na minha época não tinha bullying, não sei o quê, hoje está tudo muito chato. Eu digo, gente, não é uma questão de chatice, é uma questão de tu se adaptar, as coisas mudaram e hoje as pessoas conseguem ter mais acesso a estudo, principalmente as pessoas negras, né? Mas para outra população também, né? Que principalmente os estudantes de escolas públicas também têm essas cotas para eles, então eram pessoas que antes não conseguiam estudar. E hoje a gente está percebendo que como eu sofri depois de um certo tempo, hoje, na fase adulta, com 52 anos de idade, já faz algum tempinho, mas eu consigo perceber o quanto de racismo a gente sofreu a vida toda. E tu achava que era uma brincadeirinha boba, e era uma coisa comum, e tu ficava sem graça, e dava uma risadinha. Tem uma outra colega que me falou assim, mas eu também sofria, porque me chamavam de branquela. Aí eu disse assim pra ela, mas em que momento dessa tua branquitude, ser tão branca, tu foi barrada de entrar em algum espaço? Quando que tu foi perseguida dentro de alguma loja? Quando que tu foi preterida a uma vaga de emprego? Né? Quando tu foi feita a seleção. A gente sabe que a gente vai para um concurso, para uma entrevista de emprego, e por mais competente que tu seja, a tua face, a tua negritude incomoda muita gente, a tua presença incomoda muita gente. E quanto mais esse emprego é de questão pública, mais difícil ainda, né? Da pessoa, quando a pessoa está
A função é pública, mais contato com o público, mais difícil é, né? Ah, sim. Esses dias eu comentava com a minha filha, a gente vinha, eu digo, quantas... daí ela estava falando de uma moça que conheceu, que está trabalhando como recepcionista. E eu ainda comentei assim, nossa, mas que bom, ela é muito bonita, não sei o quê. E daí ela falou assim, tá, mas o que que... Uma moça negra, né? E o que que tem que ver isso? Eu digo assim, quantas recepcionistas negras tu encontrou? Geralmente é um padrão. Eles Uhum. querem mulheres muito... E daí ela falou assim, eu nunca me atentei para isso. Minha filha, sendo Sim, negra, nunca tentou. sim. Imagina as pessoas brancas. Eu digo, tu não encontra o cartão de visita de algum local que não seja especificamente de pessoas negras com uma pessoa negra te atendendo. E Tu ainda te assim, quando... assusta. A minha dentista é uma mulher negra. Sim, E ela comenta, e sempre foi, as pessoas chegam no consultório dela, ela de jaleco, ela toda de branco, ela não coloca, ela ainda falou assim, eu não coloco o meu nome no jaleco justamente para chocar as pessoas. E ela diz assim, que horas que a dentista chega. vai chegar? Sabe? Ela pode ser tudo, né? Nesse caso, como ela está ali negra, ela pode ser a recepcionista do local, menos a dentista. Sim. Então é isso, a É, gente é o último da lista para ser reconhecido. e quando a E pessoa outra tá... coisa importante, em relação, que eu não posso deixar de passar, em relação aos idosos, o racismo se mantém independente da tua faixa etária, Sim. né? Eu tenho uma situação pessoal que aconteceu com um membro da minha família, que ela sofreu um racismo absurdo dentro de um supermercado. Ela foi levada, uma pessoa com mais de 70 anos de idade, foi levada para dentro de uma salinha e revistada porque o segurança disse que ela tinha roubado uma senha, algum produto lá de dentro. Então, tu imagina, mesmo mesmo na fase idosa, as pessoas ainda sofrem, além do preconceito de ser idoso, né, que tem muitas pessoas que Sim. têm preconceito com isso, essa pessoa ainda foi julgada pela cor da pele de ser uma ladra. Uhum, Né? Então uhum. há uma falta de respeito, a gente entende todas as situações que as pessoas idosas passam. Inclusive ontem, eu cheguei do plantão, queria muito assistir a live de ontem, estava com muito sono, mas acabei assistindo à noite. Né? Uhum. Aí eu ainda falei assim, meu Deus, a população LGBT, quando ela consegue envelhecer, gente? Quando? Pensei, em Sim. primeiro lugar. E depois eu pensei, imagina, tem toda essa questão de preconceito, óbvio, que passou a vida toda. E quando eles conseguem, são raros os que conseguem chegar à velhice. Ponto. Uhum. Aí eu fiquei pensando, imagina, vírgula, as pessoas LGBT, idosas, negras. Negras. Eu acho que elas não existem, tá? Se existe, é Negras. muito Eu pouca. acho que não existem, né? Eu fico pensando, negros, LGBT, que eu conheço, eu conto numa mão de 5 Sim, dedos, sim. né? Porque ou morrem antes, por toda essa questão estrutural da, da Da sociedade, né? sociedade. Falta de tudo. E Uhum. além de sofrer mais essa carga que é emocional, né? Que é o Sim, racismo. eu separei aqui alguns números que, olha, foi difícil de conseguir achar. Que eu peguei da agência pública, que é uma ONG, né, que traz, ela começa a fazer uma busca ativa de números com relação a aos dados que não entram na especificidade dos dados gerais e sobre o corona, né, sobre o Covid. E aí eles Uhum. colocaram que num percentual de a cada 100 mil habitantes, né, 100 mil pessoas, os que morrem de Covid mais são os negros. A gente não está Uhum. falando de Uhum. contágio, a gente está falando de morte, né? A gente não está falando de É, pessoas contaminadas, a gente está falando de perder vida, né? Que é sim. muito distinto. Eu peguei o corona e eu tenho certeza que se eu precisasse ser hospitalizada, eu tenho plano de saúde, entendeu? Uhum. Eu ia para a Unimed, eu ia ser atendida lá, né? E Isso. aí? É uma questão bastante simbólica. O simbolismo está na primeira morte no Brasil. Né? Vamos começar Uhum. por aí. A primeira morte no Brasil aconteceu de uma mulher negra. Empregado Os doméstico, patrões estavam empregada doméstica. Eu não estou essa lembrada palavra é realmente da terrível. idade dela. Mas assim, os patrões estavam, ou a patroa estava na Itália, chegou, apresentou alguns sintomas,
Só que ela tem plano de saúde, provavelmente. Não cheguei a ler toda a história de como é que ficou a patroa, me interessei mais em saber como é que ficou a primeira vítima fatal. Que ela morava em outra cidade, ela trabalhava nessa casa há mais de 20 anos, então não era uma pessoa jovem, e adoeceu. Ela não poderia ser atendida, como ela adoeceu e não era nada grave, ela não foi atendida no bairro em que a patroa morava, que era ali próximo. A caderneta de saúde dela era da outra cidade onde ela morava. Ela tá em e ela outro ia aos finais de semana para casa. Teve que vir alguma pessoa lá da cidade onde ela morava para buscá-la, para levar para essa cidade, para ela ser tratada lá. Ela foi a óbito. Qual é a cor dessa pessoa e qual é a idade dessa pessoa? Sim. Lembrando que uma coisa que é importante dizer. Não estou querendo dizer que o Covid, ele contamina mais as pessoas negras. A forma de contágio, e o vírus não escolhe quem ele vai contaminar. O que a gente tem que levar em consideração é a gravidade que essa contaminação vai levar. Os negros, como estão na periferia, estão longe do acesso à saúde, que no caso de São Paulo e aqui em Florianópolis também, as unidades de saúde estão mais centralizadas no centro da cidade. Né? Eles moram na periferia, nem todo mundo tem dinheiro para pegar o ônibus, para pegar um Uber, e vão ficando em casa, né? Por isso, eu vou melhorar, não se dão por conta, e às vezes muitas vezes não conseguem chegar a tempo dentro da unidade de saúde. Além do que as doenças prevalentes na população negra, que é o diabetes, a hipertensão e as cardiopatias, problemas cardíacos, são maiores do que na população branca. Então, eles já têm o risco de a gravidade aumentado. Enquanto a taxa de... essa doença ela é muito mais letal para a população negra. Com certeza. Né? Então, e as condições de saúde são isso. E elas moram com mais familiares, às vezes em locais que não tem como se isolar dentro de casa. Sim. Uma coisa é nós termos uma capacidade, eu, graças a Deus, poderia me isolar, em caso isso acontecesse. Mas não é todo mundo. A grande maioria da população negra não pode. A grande maioria da população negra está na periferia, morando em casas pequenas. E não tem... O trabalho que eles fazem, os que têm que trabalhar, são trabalhos que movem o Brasil, que precisam, são trabalhadores essenciais, né? Sim. Que é o pessoal da limpeza, que é o pessoal da segurança, são coisas essenciais. Essas pessoas precisam ir para a rua, vão se contaminar, vão voltar para casa, seus idosos vão se contaminar, a família vai se contaminar, e quando chegar... Tem os informais, né, que eu acho que é a maioria ainda, né, que agora, nesse momento, também, não como se sustentar. A grande maioria. Né? Não está tendo. Não está tendo. Eu participo de vários grupos do WhatsApp e, assim, não foi uma, nem duas vezes que nos grupos aparecem pessoas pedindo socorro. Sim. Muito socorro. Eu queria trazer... Né? A gente vê a quantidade de pessoas que aumentou na rua pedindo auxílio também, né? Eu queria trazer para ti, tem um gerontólogo de São Paulo, que é o Alexandre da Silva, que eu acompanho tudo que ele faz. Ele é um negro, com mestrado, professor na medicina da PUC, então eu acho que ele é assim, um exemplo de pessoa que chegou lá. Né? Qual é o nome dele? Alexandre da Silva. Eu acompanho todas as lives que ele faz, porque ele traz sempre a coisa de uma forma tão clara e ele tenta sempre usar uns termos de ponderação, sabe? E eu acho que é importante na hora de tu construir esses caminhos de aliados, né? De pessoas que possam entender uma realidade que não tem. E ele coloca numa entrevista... que não é, por exemplo, a pessoa idosa, quando ela chega numa unidade básica de saúde, na maior parte das vezes ela está sozinha, porque os filhos, os netos estão trabalhando. A população que a gente tem hoje idosa, a maior parte dela, ela cresceu tendo que trabalhar demais e não conseguiu ter o mínimo de escolaridade. Então, como é que essa pessoa vai entender o que o médico fala? É a segunda questão. O médico vai dizer, olha, você tem que ter uma alimentação saudável, você precisa comer mais fruta, mais verdura, mas quantas vezes, ele está falando de São Paulo, né? Quantas vezes a banca de fruta, de verdura, vai para dentro da comunidade? Uma vez por semana. Como é que a pessoa vai ter fruta e verdura fresca se ela só consegue comprar uma vez por semana? Quando consegue comprar.
né? E ele estava colocando o tempo médio de atendimento, que geralmente, mesmo pobre, mesmo idoso, o branco vai ter o dobro de tempo de atendimento numa consulta médica numa unidade básica de saúde do que o negro. Então, sai aquela senhora negra que passou uma vida inteira trabalhando, mas que não conseguiu estudar, com uma receita médica, com orientações verbais que ela não vai conseguir entender. E a gente aqui não é uma questão de ser burro, ou de não é porque não tem condição, e o médico vai falar rápido, e ele. Isso é para todo mundo, né? Os atendimentos são assim rápidos, inclusive em plano de saúde. Atendimento médico tem 15 minutos. Mas a pessoa vai voltar para casa sem conseguir explicar para os filhos o que é que ela tem que fazer. E aí ele vai passar uma medicação que vai ter, é para ter disponível na farmácia do posto, e não tem, e, sabe? Então, o Alexandre coloca essas questões que ele diz assim que, até a matéria que eu vi ontem, ele coloca assim, a cor da pele é um fator de desigualdade no envelhecimento e tem que ser entendida como um fator social, né? É isso que se reflete. Eu ainda tenho lembrança de quando eu era pequena, eu estudei numa escola particular onde não tinham negros. Começa por aí. Ontem eu fiquei parando para pensar, eu disse, gente, será que não teve nenhum que estudou comigo? Não. Até a 8ª série, que era na época, não. Depois, quando eu fui para o 2º grau, sim. E eu tinha, na casa desses meus colegas de escola, tinham meninas basicamente da minha idade. 3, 4 anos mais velhas, trabalhando naquelas casas, que seria numa troca. Ah, você trabalha na minha casa, eu te dou casa, comida e quem sabe você estuda. E muitas delas não estudavam, porque não dava tempo, que elas tinham que cuidar da casa. E eu convivi com isso, convivi mesmo com isso. E na época, nossa, me parecia tão normal, sabe? Que eu fui olhando para isso conforme eu fui envelhecendo, né? Eu sou advogada e dentro da própria OAB a gente não tem advogados, a quantidade de advogados negros é muito pouca e a maior parte deles está na comissão do direito racial. Não estão nas outras, né? Eu fico pensando que não é que não existam advogados negros, mas talvez a OAB não seja um local onde eles se identifiquem e se sintam à vontade para estar lá, né? Porque... e é uma questão de oportunidade também, né? Sim. Oportunidade. As pessoas têm um mau hábito, e isso eu já falei uma outra vez e torno a falar, de achar que os negros, e a Maju também falou, daí eu digo assim, olha, ela pensa que nem eu, a Maju. Eu digo assim, as pessoas têm o mau hábito de achar que nós negros só temos capacidade para falar de questões relacionadas à nossa raça. Sim, né? sim. E é isso então, que eu vejo na a OAB, gente é tá? colocado em qualquer lugar. Né? E a gente é chamado, como eu falo assim, por exemplo, eu sou enfermeira, eu estou há 22 anos, há 26 anos lotada no mesmo hospital, há 22 anos lotada dentro de uma UTI, da mesma UTI, no mesmo local. Nunca, em nenhum momento, eu fui chamada para dar algum curso ou alguma palestra a fazer qualquer abordagem com funcionários. Capacitação. Nunca. Né? Por quê? Vai dizer que eu não tenho capacidade para fazer isso? Né? Mas tenho certeza absoluta que se em algum momento acontecer de precisar fazer alguma formação ou capacitação sobre diversidade, sobre outros tipos né, da negritude, vai que por um milagre da natureza vamos celebrar o 20 de novembro ali, quem é a pessoa que elas vão chamar para falar sobre isso? Sim. É a Cláudia. Sim. Né? Então, nós negros somos muito vistos quando visto, porque também acontece que em outros locais para falar sobre a negritude, eles vão chamar profissionais brancos, né? Não lembrando que tem profissionais negros que podem falar sobre isso, e eles só vão chamar a gente para a gente falar sobre questões relacionadas à raça. A nossa, e quando se fala em raça, o que se lembra? Só do negro, né? Porque o branco não tem raça, o oriental não tem raça, o indígena não tem raça. Quando se fala em raça, automaticamente as pessoas estão entendendo que está se falando sobre negros. Também é uma questão cultural, né? Interiorizado. Né? E essa coisa que tu estava falando de não ter negros nos ambientes que se frequenta, escolas particulares não se tinha, que tem negros nos servindo, negros servindo cafezinho, negro limpando o chão. A gente, infelizmente, normalizou o lugar do negro nesses lugares. E quando o negro sai desse lugar, ele incomoda.
Ele incomoda. Causa um Uma coisa espanto, que eu né? sempre trabalhei... Causa um espanto, né? As pessoas ficam espantadas. Sim, causa um espanto, a gente fica espantada. Eu também fico espantada quando encontro. Sim. Porque mesmo sendo negra, primeiro vem o espanto, depois vem a admiração. Que coisa boa que ele conseguiu estar aqui. Né? Porque infelizmente a gente foi construído dessa forma, a gente foi educado dessa forma de ser o diferente. Né? Eu tenho ultimamente me chocado e me alegrado muito de ver que a proporção de negros lá nos Estados Unidos é a mesma que tem em Santa Catarina, em torno de 12%. Só que lá eles têm um poder. Tu consegue ver negros em posição de poder, tu conseguir eleger um presidente da República negro, né? Que aqui no Brasil não tem, onde 50%, mais de 50% da população é negra. Sim. A gente não vê novelas, não vê livros, não vê novelas, não vê séries, não vê programas de televisão onde aconteça só o protagonismo das pessoas negras. Esses dias eu estava falando aqui pro pessoal do escritório, quando a Globo fez uma novela em que a primeira novela que tinha uma protagonista negra, né? Como é que era o nome da novela, tu lembra? Era a Helena, né? Era a Thaís Araújo, o nome da novela. Antes disso, Da Cor do Pecado era o nome. Era também Então, não, era com a Cor do Pecado, acho que era com a... Ai, meu Deus. Pitanga, Camila Pitanga. Então, assim, era da cor do pecado, sabe? Porque é da cor do pecado. De novo. Aí, quando a gente vai segmentar, a gente vai falar da mulher negra, da alta sexualização, da forma como as negras já eram colocadas desde a escravatura como as grandes reprodutoras, né? Então, assim, para reproduzir, né? E para estar dentro das casas. Então, eu me lembrei disso. Eu disse, gente, a primeira novela... Eu fui procurar. Então, Escrava Isaura, né, que não era negra, né, e depois vem vindo os negros sempre nos locais de serviço, e quando vem a grande novela da Globo, é Da Cor do Pecado. Eu disse, meu Deus, a gente não precisava de um negócio desse, né, então, para ver como uma coisa... teve uma novela que foi, talvez pouquíssimas pessoas lembram, que era A Próxima Vítima, que foi a primeira novela onde teve um núcleo negro, formada pela Zezé Mota, pelo Pitanga, pai da Pitanga, e os outros eu não lembro, mas que era uma família de classe média alta. Classe média alta, né? Sim. Ele era médico, eu acho, a família morava em um apartamento chiquérrimo, sabe? Então era uma família muito bem vestida, muito bem, né? Não era aquela coisa do estereótipo do negro que faz, né? Ou é bandido, ou ela é empregada, ou né? Estereotipar muito, assim, reforçar, que a gente sabe que a população negra, a maioria é assim, mas eles ficam reforçando esse local, né? E então são várias questões que a gente precisa diariamente estar reforçando. Poxa, por que dessa forma? Por que não foi de outra? Porque é dessa forma que eles enxergam. Nessa questão da se novela, colocar um autor negro, vai a coisa vai nessa parte de novela, na minha casa eu falo pro meu marido assim, olha, e a cota? Porque agora eles colocam, né? Eles colocam. Tem sempre um núcleo, tem pessoas negras, mas eu digo, é a cota, né? É para não ficar ruim, né? É para não dizer que é racista, então coloca a cota ali, né? Coloca E é verdade, né? E eu acho que isso tudo, Cláudia, também passa por uma questão que o Brasil não tem. A Alemanha teve o nazismo, e a Alemanha fala sobre isso, né? Todos os locais onde tiveram os campos de concentração, eles foram mantidos e eles viraram locais de referência e locais de ensino, né? O alemão não nega o que aconteceu. Inclusive, ele assume a responsabilidade dos alemães que estavam lá naquele momento, né? A gente aqui tem dois momentos históricos que a gente simplesmente finge que não existe. É a época em que o negro estava escravizado e a ditadura. A gente não fala sobre esses dois momentos históricos porque me parece que se não falar, ninguém lembra, né? E ninguém lembra. Né? Eu trago muito isso da Alemanha, porque, poxa, eu não fui na Alemanha, mas eu vejo muitos amigos e eu leio bastante coisa sobre essa questão de xenofobia e tal, e de fato eles colocam, você tem museu, aqui acho que foi em São Paulo, no Rio, que criaram um museu que fala foi um museu judeu, na verdade, que fala sobre
né, a época do nazismo, e inclusive você entra no museu, você escolhe de que lado você quer ficar, do lado judeu ou dos nazistas, e você anda, né, vendo a visão do lado, né, e não fui, mas dizem que é muito chocante aquilo ali, mas por que a gente não tem isso com relação ao negro? Né, você vai entrar no museu e você vai escolher, você quer ser o escravo aqui ou você quer ser o dono, né, o proprietário da época. E a gente não fala sobre isso, né? A gente não faz. Eu aqui da minha posição, né, os meus colegas, meus amigos, a minha rede, muitas vezes não toma para si a responsabilidade de algo, mas não fui eu. Não foi você, mas calma lá, né? Isso vai se perpetuando e você tem o que tem por conta do que aconteceu lá atrás, né? As periferias começaram justamente quando acabou a escravidão e os negros foram tocados para a rua e eles não tinham o que fazer a não ser ir para as periferias das cidades. E lá se perpetuaram, estão lá até hoje, né? Então eu vejo muito isso assim, a falta, e não é só com na escravidão, com a ditadura, são com várias questões históricas. A gente não tem memória. Né? O brasileiro não tem o hábito de construção de memórias. E quando você não tem memória, não sabe de onde veio, para onde é que você vai? Né? Do ponto de vista social. Mas eu queria te fazer uma pergunta do teu trabalho lá da UTI do Nereu Ramos. O Nereu Ramos é um hospital que trabalha com doenças infecto-contagiosas, correto? Isso. E que muita gente também não conhece. Várias vezes eu falo do Nereu Ramos, as pessoas entendem que é o Celso Ramos. Ele fica lá atrás do hospital infantil, né? Ele está lá em cima. Eu já estive lá em 2 momentos acompanhando 2 pessoas. Quanto de negro que passa por lá? Trabalhadores? Não, pacientes. E o ser infecto-contagioso, quantos LGBTs? Porque quando eu fui para lá, me chamou muito a atenção da quantidade de travestis. Tá? Me chamou muito a atenção. Na verdade, eu não tenho como te dizer corretamente a quantidade. Por quê? Tem algumas questões, assim. Embora o Nereu Ramos seja um hospital, então é referência no estado em infectologia e pneumo, ele só é atendido pelo SUS, e eu falo para vocês que a maioria da população atendida no SUS é negra, né, pertencente à população negra, cerca de 70%. O que acontece, o que me deixa tentando descobrir, é por que essa população não está chegando num hospital público. Né? Então tem algumas questões. Provavelmente porque elas não estão sendo bem encaminhadas e estão morrendo antes. Ou a autodeclaração que deve ser feita em todos os documentos, no documento de internação, nos documentos de saúde, de histórico de cada paciente, ela está preenchida errada. Sim. Em vez das pessoas perguntarem para as pessoas se autodeclararem a qual raça ou etnia elas pertencem, eles estão preenchendo de uma forma errada. Há um tempo atrás, quando eu fui ver isso, é um hospital pequeno, que tem em média 100 leitos, acho que agora não chega tanto, mas eu fiz questão de fazer, olhar o prontuário de cada paciente, para ver qual era a declaração dele de raça e etnia, de ir aos postos de enfermagem e perguntar para os profissionais quantos pacientes negros tinham, e eu ir verificar em cada quarto se o paciente era negro ou não, dentro do meu olhar. Assim como eu estava perguntando para o olhar do pessoal da enfermagem. E todas as contas deram diferentes. Sim. Nenhuma bateu, né? Sim. Então, são dados, embora a gente não tenha certeza de que forma eles foram coletados, a gente sabe que a maioria da população no Brasil atendida no SUS, em hospitais do SUS, é a população negra. Só que eu não verifico isso aqui, em loco, no hospital que eu trabalho. Documentalmente, já aconteceu muito de um paciente negro estar internado, e eu me atraio muito em querer saber, que eu identifico como negro, em olhar no histórico de internação para ver qual é a raça, etnia que o paciente pertence. Sim. Embora eu esteja na UTI, às vezes os pacientes não estão em condições de dizer isso. Então, quem tem que falar é o familiar. E só que eu não tenho a certeza se é perguntado para o familiar isso, ou porque ainda é um momento de constrangimento do profissional que vai fazer essa pergunta. Para perguntar, né? Então, depende do treinamento
para saber, porque tem muitas pessoas que não me veem como negra. Porque negro, para eles, é uma pessoa de pele bem escura. Sim. Né? E tem muitas pessoas que são muito claras e se veem como negros. E é isso que tem que valer. Né? O pai é negro ou a mãe é branca, e se ela se autodeclara preta, é isso que vai pro prontuário. Registro, né? Teve depois que aconteceu o assassinato do George Floyd, que houve um movimento nacional, e aí eu trago uma frase da Elza Soares, que ela diz assim: nos Estados Unidos mataram um homem negro e o mundo todo veio abaixo. Aqui no Brasil matam todos os dias e ninguém fala nada. Né? E aí a Globo News reuniu os seus repórteres negros para falar sobre racismo e negritude. E aí, depois até passou de novo no Globo Repórter e tal. E lá, nessa conversa, eu não lembro se foi a Zileide Silva, que ela falou assim: a gente tem que entender que esses meninos que são assassinados dentro das comunidades, eles geralmente estão ali numa condição de serem criados pelos avós, porque os pais estão trabalhando, porque os pais morreram, porque, enfim, né? E quando uma criança dessa é assassinada, o quanto que isso impacta na saúde daquele idoso, né? Que agora essa semana teve um menino de 15 anos que foi comprar coxinha e foi levar para a avó e aí foi metralhado na frente de casa. Como que essa avó não se sente culpada por ter pedido para o neto levar o lanche para ela, né? Isso deve acontecer todos os dias. Acontece. Cerca de a cada 23 minutos um jovem negro morre. E outra coisa que eu também li quando aconteceu do George Floyd, aí tiveram várias publicações, a gente falta 9 minutos para a gente terminar. Já. Eu vi uma fala de que os Estados Unidos encaram a negritude como genótipo, ou seja, você tem sangue negro, então eles conseguem se entender como eles são todos um só. E no Brasil, a negritude ela é encarada como fenótipo, é como você, né, como você aparenta. Então, nem sempre o negro de cor mais clara, né, vai conseguir se identificar com o negro de cor mais escura. E por isso não tem uma unicidade no Brasil de movimento. Por isso que nos Estados Unidos deu o barulho que deu, por isso que nos Estados Unidos teve toda aquela manifestação, e aqui no Brasil morre um metralhado a cada 23 minutos e no próprio movimento negro, né? Eles não conseguem, vocês não conseguem, os negros não conseguem se reunir de uma forma a fazer tanto barulho quanto conseguem os negros dos Estados Unidos. E me chamou a atenção, eu também não tinha percebido isso, lá do genótipo, aqui do fenótipo, né? Lá você nasce com sangue, você tem um ancestral negro, você é negro. E aqui não. Ela é considerada até a 5ª geração, né? E aqui não. Se consideram negras. E aqui... Em relação ao ali na Globo, aquele Globo Repórter, ele também só aconteceu depois de uma série de críticas que a Globo recebeu, porque o primeiro painel foi feito só com pessoas brancas. Sim. Aí estavam falando sobre racismo, daí todo mundo disse assim: como assim, cara? Mas será que nem para falar nisso vocês não se... É isso que eu digo, como a coisa é normalizada. Não, vou chamar os profissionais para falar, e não tinha nenhum profissional negro. Aí, depois da repercussão negativa que teve, que foi que eles colocaram só profissionais, repórteres negros. Vão dizer que não tem? Tem, pouquíssimos, mas tem. Né? Para falar com conhecimento de causa, né? Eu não sei quanto, mas eu acompanho mais a Globo News e eles têm âncoras de pessoas que fazem o Jornal das 10, eles têm bastante repórter de rua. Por que essas pessoas não foram chamadas, né? Não, porque é isso, né? O local, é isso que a gente acaba falando, às vezes, que não era o local para eles falarem, né? Quem tinha situações para contar de vida eram as pessoas negras. É como eu falo hoje em dia, a gente cansou de ser objeto de estudo para os outros falarem, para as outras pessoas não negras. Nós negros temos capacidade também para falar sobre isso. E outros assuntos também, né? Só que antes a gente não falava de nada. Sim. Nem sobre a nossa negritude. Eram chamadas, escaladas outras pessoas que eram consideradas experts nas áreas, enquanto a gente fica lá quietinha, que quando em algum momento a gente vai te chamar. Por isso que quando eu pensei em fazer essas lives, né, e aí eu falei com a Karina, eu disse: Karina, eu preciso de uma pessoa negra para vir conversar comigo, porque que fácil que seria eu botar um sociólogo, alguém, né, para vir falar comigo. Por exemplo, com os indígenas eu tive muita dificuldade, e não vai ser o indígena que vai conversar comigo.
entendeu? Não vai ser, vai ser uma pessoa que desenvolve atividades dentro das aldeias, porque eu não consegui. Agora, a pessoa com deficiência também consegui. Então, é claro que não são os meus lugares, né? Então, é difícil de eu encontrar. Sim. 5 minutos, Cláudia, eu queria que tu deixasse uma mensagem para o nosso pessoal que está aí. Esse vídeo vai ser baixado, depois vai ficar disponível no YouTube. Ontem eu fiz uma pergunta para o Diego e vou fazer para ti. Eu, daqui do meu lugar, posso fazer o quê para auxiliar as pessoas, para criar um ambiente de oportunidades para a população negra? Eu acho que, primeiramente, ter atitudes e condutas antirracistas, né? A gente não permitir que as pessoas cometam o racismo, que tenham atitude, assim que a gente perceber, né, que não cometam, que não façam, não tenham atitudes racistas, isso já é um bom começo, né? Oportunizar, se bem que tu está fazendo essas lives agora direcionada para o idoso, mas oportunizar que pessoas negras participam de outros momentos, de escuta lá na OAB mesmo, né? Chamar advogados que eu sei que tem, advogados competentíssimos que estão lá dentro e lá fora também, para falar sobre outras questões que não seja só direcionada à raça. Procurar profissionais negros, que também tem, são poucos, né? A gente vai por competência, mas tem profissionais negros competentes também. E eu acho que isso já ajuda bastante as pessoas tentar desmistificar isso, tentar, na medida do possível, corrigir as pessoas que estão ao nosso lado e a gente se educar para isso, né? A gente usa em algumas pessoas do movimento negro mesmo, a gente chama de black money, ajudar esse dinheiro girar entre nós, entre profissionais negros, né, que são competentes, né, no que fazem, e a gente faz esse movimento girar entre nós, da gente se fortalecer. A diferença, esses dias eu assisti uma live de uma amiga também, que ela falou, a diferença entre o negro americano e o brasileiro é isso, né? Lá eles foram libertos e eles sabiam que foi violento lá, eles sabiam que sofriam racismo e eles precisavam se unir, eles não podiam nem entrar em ônibus, tinha a parte dele, o bebedouro só para eles, as piscinas só para eles, então foi uma comunidade que precisou se unir para juntar junto. Aqui no Brasil aconteceu o contrário, dizia que racismo não existia, que existia o mito da democracia racial, então teve negros que se achavam até que eram brancos, né? A partir, porque é uma situação de classe, né? De status. Se tu tem um bom padrão de vida, se tu conseguiu alguma coisa que foram raros, as pessoas nem se viam como negros e até negavam as origens. Uma coisa importante que eu não podia deixar de falar é que com essa questão de ir estudando, de ter conhecimento, eu me dei por conta, e acabei falando para o meu pai e para alguns dos meus irmãos, e eu falo para algumas pessoas agora também que estejam ouvindo, perceber como a sociedade nos impõe o racismo de uma forma bem sutil, mas que a gente sofre. Eu sou a filha mais velha de somos em 5 irmãos. O meu pai está com 80 anos e mora com o meu irmão, que tem 35 anos, mas é especial. Tem síndrome de Down. O racismo, ele não permitiu que nós acompanhássemos o nosso pai na velhice. Todos os filhos tiveram que sair de lá. Para conseguir alguma coisa, porque não foi nos dados oportunidade aonde a gente estava. Então a gente teve que buscar essas oportunidades fora. Né? Eu queria te agradecer muito pela oportunidade, foi super gratificante, super válido. Que mais lives venham, que você tenha o sucesso né, de todas elas. Muito obrigado para as pessoas que estão aqui, que assistiram. Eu que agradeço. E é isso. Agradeço pela tua disponibilidade no sábado de manhã. E assim que eu baixar lá para o YouTube, eu te passo o link. E no último minuto, eu queria deixar uma dica de filme que me abriu os olhos, assim, chama American Sun, que está na Netflix. O filme acontece inteiro numa antessala de delegacia, por conta do desaparecimento de um menino pai branco. É fenomenal aquele filme, assim, no ponto de vista dos debates. Terminando, eu queria ficar mais 2 horas aqui, mas não dá. Mas, enfim, a gente vai criar outras oportunidades, pode ter certeza.
tá bom? Falta 20 Tá bom. segundos. Muito obrigada, querida. Então tá. Um beijo enorme. Eu que agradeço. E a gente se vê ainda em outras oportunidades. Até mais. Obrigada. Tchau.